E assim, hoje a gente vai falar, a gente está passando da segunda para a segunda parte assim da carta de Colossenses. Se a primeira parte Paulo enfatizou a obra de Jesus Cristo, aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Ele fez diante de todo o universo, daqui para frente, do final do capítulo 2 até em diante, ele vai falar então agora da responsabilidade cristã diante da contemplação daquilo que Jesus fez. Por isso, eu queria muito que outras pessoas estivessem aqui, para a gente poder falar de coisas maduras, né? Hoje a gente vai falar de coisas assim, sólidas naquilo que realmente é ser cristão. Ser cristão. Então assim, já vou falando já para você não me levar a mal, se eu ficar exaltado aqui. Não leve para o pessoal, se eu usar algum tipo de exemplo aqui, mas é o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu acho assim que vai ser enriquecedor demais para a igreja. A missão, ela está passando por esse processo de crescimento, né? É bem interessante, né? O trabalho doutrinário mesmo que a gente está fazendo, gente, se vocês parar para pensar, o que a gente está propondo aqui é uma revolução mesmo para todos os membros da igreja. Tomar consciência da história da igreja, da história da nossa fé, isso é de uma riqueza grande para nós, entendeu? Quando você vai sentar para conversar com outros cristãos, e talvez seja esse o seu estado hoje aqui, talvez seja o seu estado aqui, talvez não em tudo, mas em alguma coisa, então não fica chateado não. Você vai conversar com um cristão, você vai ver que existe uma falta, uma amnésia histórica na cabeça de a maioria dos evangélicos. Você acha que já chega... Como que a gente está aqui? Como que o Evangelho chegou aqui em Belo Horizonte? A gente não sabe como que o Evangelho chegou aqui em Belo Horizonte. A gente sabe quem foram nossos primeiros evangelizadores? A gente sabe como que o Evangelho chegou aqui no Brasil? Que ano que chegou? Como que chegou? Se pessoas morreram ou não para que o Evangelho, para que a gente pudesse se reunir em uma casa com liberdade? Você sabe disso? Você sabe, por exemplo, o que aconteceu nos séculos anteriores para que nós aqui hoje pudéssemos então contemplar a palavra de Deus e poder crescer nela? Não, a gente não sabe. A gente é muito infantil em relação à nossa fé. A gente é infantil em relação à nossa história. A gente é um filho sem mãe. A gente não tem respeito e nem ligação com os nossos pais na fé. E isso é problema para nós, porque faz com que nós, como cristãos, sejamos imaturos, sejamos rasos. Os nossos trabalhos são trabalhos sem nenhuma perspectiva de longo prazo. A gente tem e quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem um espírito messiânico também, de querer salvar todo mundo. A gente não se vê como parte de uma história que tem acontecido. A gente não consegue perceber a mão de Deus preservando a igreja, sendo soberano. Então, assim, o trabalho que a gente está propondo aqui é um trabalho de crescimento. Porque se você tem os antecedentes, você sabe como foi feito no passado, você consegue fazer melhor no futuro. Você consegue trabalhar com o presente. E aí isso é muito bom. A gente gosta muito de quando a gente sai para ter o contato com outros irmãos assim, são irmãos na fé também, a gente percebe assim, como que o corpo de Cristo está bem perdido mesmo, entendeu? Como as pessoas são rasas, né? São superficiais, são imaturas, né? Então a gente fala assim, gente, que privilégio fazer parte de uma igreja como essa aqui, né? Não como eu, como líder não, mas o pensamento, o espírito de resistência, de luta que tem aqui, entendeu? De querer se aprofundar na palavra de Deus, querer encontrar propósito, isso não é algo que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Então assim, valorize. Eu valorizo o trabalho que vocês fizeram lá ontem, dá moral para quem está em casa, para quem está pegando no batente com você, quem está fazendo alguma coisa para mudar. Às vezes a gente tem muito essa coisa de valorizar o cara que está lá, 40 mil seguidores, 200 mil seguidores, avivalista, o cara é curandeiro,
né? O cara é pregador e tal, e não sei o quê. E assim, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: valoriza quem está do seu lado. Valoriza quem está fazendo história aqui do seu lado. Porque tem gente aqui do nosso lado, aqui na nossa igreja, fazendo história. Às vezes a gente dá valor para outras pessoas, ou outras congregações, enfim. Dá valor para a missão, porque o trabalho que está sendo feito aqui, pega os últimos 6 meses nossos de trabalho, que nós fizemos com o contingente que a gente tem, é extraordinário. Então dá moral para quem está do seu lado. Né? Dá moral para a Débora, para a Karina, para o Paulinho, para o Everton. O que a gente está fazendo aqui é extraordinário diante daquilo que nós temos. O número de pessoas que nós temos, nós estamos fazendo história aqui. Tenha isso no seu coração. Vocês vão começar a estudar e profundo aí na história aí, né, da Reforma Protestante. Você vai ver que as pessoas que fizeram história foram justamente pequenos grupos, pessoas simples, pessoas que acreditavam. Então essa noite aqui eu queria que você tomasse essa consciência, não está aqui à toa. Né? Seja um cristão que a gente possa ter orgulho de falar: eu conheço, eu convivo, eu ando com essa pessoa. Né? Seja um cristão que dá gosto de você falar que esse aqui é um cristão verdadeiro. Esse cara ama Jesus, essa menina ama Jesus, tem vivido a sua vida intensamente. Que não dá a gente entrar, sentar aqui, sair e a gente ser mais um no meio da multidão. Não dá. Não é possível que a gente vai deixar isso acontecer na nossa igreja. Não deixe que isso aconteça. Então, seja uma pessoa que dá prazer ao Pai, em que a gente pode ter orgulho de falar: o Everton é meu amigo, ele tem vivido o Evangelho, tem vivido intensamente aquilo que Deus tem colocado para ele. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência heróica, entre aspas, tá? Entenda no bom sentido do heroísmo aqui, das pessoas que assumiram o protagonismo, que assumiram, não quiseram ser coadjuvantes, pessoas que não quiseram, que não ficaram à sombra. Deixa que o outro faz, eu vou. Não, assuma o protagonismo, né? Tome frente mesmo, vamos mudar isso. A gente tem possibilidade de mudar, de transformar, de que a igreja do Senhor e que Deus nos use. Deus fala assim: eu vejo ali uma igreja que me ama verdadeiramente. E como que isso se desenvolve? Numa consciência bíblica saudável e numa prática de fé saudável, né? Não é também, gente, se a gente crê na palavra de maneira simples e saudável e praticar isso aqui, a gente já fez muita coisa, né? É incrível quando você vai conversar com as pessoas e as pessoas não conhecem a palavra, né? Eu fiz um exemplo aqui, não estou falando que foi esse o caso, mas sexta-feira eu fiz um exemplo, né? Falei: se você fosse pegar o evangelho para uma pessoa, por onde você começaria? Quais seriam os seus argumentos? Aí a gente fica meio perdido, né? Por quê? Porque a gente não tem nem a base para poder falar com as pessoas. Então, assim, isso aí é uma coisa que deve nos mover e, assim, nos deixar indignados. Quando o trabalho na pedreirinha lá chegar o tempo de vocês passarem, né? Não sei se vocês pensam em legado, deveriam pensar. Quando vocês forem passar o bastão, o que vocês querem ter deixado lá? Uma consciência de Cristo? Ou só, tipo assim, as meninas vieram aqui e fizeram coisas boas pra gente? A consciência de Cristo permanece. Se você dá Cristo para as pessoas elas caminham com Cristo. Se a gente construir só uma casa bonita, projetos bonitos, sociais aqui, sem a consciência de Cristo, tudo isso pode passar. Cristo não fala. É uma coisa que eu achei interessante, que às vezes a gente acha que as pessoas que estão em volta não observam. Igual, por exemplo, o trabalho do Kids quando a gente faz na rua. Lá, quando a gente faz o trabalho com as crianças, a gente sempre tem muito adulto. Mas a gente nunca percebe que eles entendem talvez, né, que a gente também está pregando o evangelho para as crianças. E aí eu tive uma moça que falou: mas fulano de tal veio aqui, semana passada não teve. Trouxe brincadeira para os meninos, mas não vi eles pregando para eles. Eu falei: não, pois o nosso, todo mundo aqui sabe. Todo mundo que pode ver, a gente prega para os meninos. Prega. Porque eles têm que entender sobre quem é Jesus, então não adianta o resto. E as pessoas observam isso, a gente acha que não, mas observa. É isso.
Antes de eu começar aqui, né, eu quero fomentar essa indignação em vocês aí, pra vocês verem comigo aqui no texto. Então, assim, a gente tem um sério problema. Por isso que o Evangelho é isso aí, gente. Lê lá, já desculpa aí, viu, Débora? Eu sei que a gente está na competição da gincana aí do nosso grupo, mas leiam a revista Ultimato lá, porque é muito interessante quando você vai pegar os dados, né? A Ultimato lá falando sobre a reforma protestante. Leiam. Um dos dados que estão falando lá, dos 30%, né, da grande maioria dos evangélicos, a gente tem no meio desse bolo dos 30%, a gente tem os testemunhos de Jeová, os mormons estão aqui também. Ou seja, você se orgulha dos 30%? Não aceito. Você aceita os 30%? Não aceito. Então, não aceito. aí isso deveria provocar alguma coisa em você. Por quê? Porque para as pessoas, para o IBGE, olha só que coisa, para o IBGE, entre eu, um testemunho de Jeová, um mormon, nós estamos pregando a mesma coisa que domingo. Entendeu? Então, se eu faltar um domingo e vir um mormon dar uma palavra aqui, para o IBGE é a mesma coisa. Porque não tem distinção entre a palavra pregada e o estilo de vida proclamado. Ou seja, tem orgulho? Você tem orgulho disso? Eu não tenho orgulho nenhum. E você também não deveria ter, e você deveria não ter orgulho e se opor. Se opor, oferecer resistência. Falar assim, ó, eu respeito a pessoa, o ser humano, criado à imagem de Deus, mas essa prática de fé não tem compatibilidade nenhuma com a prática de fé centrada em Jesus Cristo. Seja sério com aquilo que você crê. Seja sério com aquilo que você crê. Respeite as pessoas. Ame as pessoas incondicionalmente. Mas não negocie os princípios do Evangelho, não negocie Cristo. Cristo não foi para a cruz para a gente ficar brincando dessa coisa gospel, né? Seja um seguidor de Jesus Cristo. Isso significa caminhar nos mesmos passos de Jesus. Os mesmos passos de sofrimento, nos mesmos passos de caminhar com cruz, de ser xingado, de ser escandalizado, de ser humilhado por causa do propósito. Você está entendendo? Isso é o que está acontecendo aqui. Paulo ele está falando justamente para as pessoas de Colossos que outras notícias, outras informações, filosofias, práticas de vidas não podem ser ajuntadas ao Evangelho. Não é permitido e isso não deve ser visto com bons olhos. Por quê? Porque a filosofia grega, o modo de vida moralista ou religioso judeu, ele não faz parte mais do cristianismo. E quando isso é somado à doutrina cristã, isso causa estragos, porque ela deixa cada cristão mais frágil, mais fragilizado. E aí Paulo está combatendo aqui essas falsas doutrinas, o quê? Com a verdade, né? Ontem a gente reuniu com um amigo, um incompreendido, e ele falou, velho, eu não consigo, nossa, antigamente ele está passando por um processo de transformação, e ele fala assim, bem antes a pessoa começar a falar aí de uns caras comigo e tal, falando, velho, esse cara é filho do capeta, velho, não sei o quê. Ele já falava assim com as pessoas, não, isso é herege, velho, eu não sento com você não entra. Então tá bom, então fica aí na sua. Mas mas eu falava assim, velho, não é assim que se combate. Não é só falando que a pessoa isso está errado, é mostrando que o caminho da verdade, é mostrando a maneira certa de crer. E isso tudo se faz o quê? Em amor. Toda essa indignação, o que separa a ira santa de uma ira do mundo, uma ira humana, é justamente o amor, o Cristo no nosso coração. Porque é muito fina a barreira, entendeu? O limite é quase imperceptível. E aquilo que pode surgir de uma indignação santa pode se tornar então obras da carne, da justiça humana, e aí pode começar o quê? Ferir pessoas. E a gente não quer fazer isso aqui. Como igreja evangélica, protestante, né, reformada, portadora de Cristo Jesus, ela nos tira da condição de submissão aos espíritos malignos
e a maneira mundana de viver. Mas nós precisamos também ter a consciência de que a liberdade que Cristo nos proporcionou é liberdade nele, em Cristo. Não é liberdade de Cristo, entendeu? Não é liberdade de, mas é liberdade em Cristo. E o que isso significa? Que mesmo sendo livres das forças do mal, do modo mundano de viver desse século, de outras doutrinas, de outras coisas, nós ainda vivemos sob o governo de alguém. Mas esse alguém que governa sobre nós é justo e é amoroso, e é correto. Você está entendendo? Essa é a pregação do Evangelho que a gente deve pregar. Cara, converta-se a Jesus, mas viva sob o senhorio dele sobre a sua vida. Ele será de agora em diante o seu rei, o seu Senhor. Ele não só será aquele que te salva do pecado, que te salva do inferno, mas será aquele que governa sobre a sua vida. Agora você vai o que? Submeter as suas afeições, paixões, desejos, sobre a perspectiva e o desejo e a vontade dele. Essa é a pregação do Evangelho. E aí a gente deveria falar isso. Ou seja, a liberdade garantida por Cristo é a liberdade em Cristo para a glória de Deus. Nós vivemos em Cristo para a glória de Deus. Em Cristo para a glória de Deus. Amém?